Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Eclesiastes. No último vídeo, nós lemos até o capítulo 3. Então hoje nós vamos dar seguimento a partir do capítulo 4. Se você puder, já deixa seu like. E se está chegando por aqui agora, não esquece de se inscrever. Ativa o sininho. Assim toda vez que a gente posta um vídeo novo, você fica sabendo primeiro, ok? Eclesiastes, capítulo 4. É suicídio. Depois voltei minha atenção para a terrível violência que existe neste mundo. As lágrimas dos oprimidos que nunca receberam nenhum consolo. As vítimas inocentes, esmagadas por seus opressores, sem que ninguém fizesse nada. Então imaginei que os mortos são mais felizes que os vivos. E melhor ainda, é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. Fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. O insensato se recosta e se acomoda. Sua preguiça é um suicídio. É melhor ficar tranquilo com um pássaro na mão que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré. Porque estou trabalhando feito burro de carga. Foi então que vi outro absurdo da vida. Um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, família ou amigos, e ainda assim trabalhava como louco, noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais. Nunca parava para se perguntar: por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir? E quem se importa? Que grande absurdo, completamente inútil. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro o ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho você pode morrer de frio. Sozinho você está desprotegido. Mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. É melhor um jovem sábio que um rei idoso e insensato, que já não ouve mais ninguém. Vi um jovem começar do nada e mudar de vida, chegando ao trono. Percebi que todos se juntaram ao governo desse jovem sucessor do rei. Mas o entusiasmo não durou muito, e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. É um absurdo, é tudo inútil, é nadar contra a maré. Deus está no comando, não você. Capítulo 5. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar, nem faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Trabalhar demais prejudica o sono. Falar demais identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra. E logo. Deus não gosta de conversa fiada. Então
se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum do que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa: desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo que você construiu. Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue e é a mais pura: tema a Deus. Um salário inútil. Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza, há um superior corrupto e acima dele um manda-chuva ainda mais corrupto. Não há fim nisso e nada se pode fazer a respeito. Mas a boa terra não trapaceia ninguém. Até mesmo o rei mau se alimenta do que a terra produz. Quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso também não faz sentido. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. E qual a vantagem de ter dinheiro? É só para poder dizer que é rico. O trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tenha um jantar simples ou tenha uma mesa farta. Mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. Outra história triste que vi acontecer neste mundo. Um homem acumula muito mais riqueza do que precisa, mas acaba perdendo tudo num negócio infeliz. Ele tem um filho, mas não tem um centavo para lhe deixar de herança. Ele sai nu do ventre da sua mãe e morrerá na mesma condição, sem nada. Como pode ser isso? Trabalhou tanto e não pode levar nada. Então, para que tanto esforço inútil? Tanto esforço por uma vida miserável, cheia de sofrimento? Aproveite ao máximo o que Deus deu. Depois de ver como são as coisas na terra, conclui que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você. É isso e ponto final. Não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus nos dá, sejam riquezas, sejam a capacidade de desfrutá-las. Aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva de Deus. Deus dispensa alegria no presente. Hoje é inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. São só absurdos. Capítulo 6. Então passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos. Há pessoas a quem Deus dá de tudo: muito dinheiro, propriedades, uma boa reputação e poder, que se pode querer ou sonhar. Mas depois Deus não permite que elas desfrutem o que receberam. E do nada aparece alguém que ficará com tudo. Isso é um grande absurdo. Não faz sentido. Digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte que esse casal. Ao menos seu nascimento é sem sentido e sua morte também. Nem sequer teve um nome. Não viu nada, nem conheceu nada, mas está em melhor situação que qualquer um que vive esta vida. De que valeria alguém viver 2000 anos se não aproveitasse nada que possui? Afinal de contas, todos não acabam no mesmo lugar. Trabalhamos duro para alimentar o apetite, mas nunca estamos satisfeitos. Nada parece preencher plenamente. Então, que vantagem tem o sábio sobre o insensato?
Aproveite o agora e não tenha expectativas neste mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo maior ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio. É nadar contra a maré. O que aconteceu, aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com alguém tão poderoso como Deus. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é o melhor para nós nesta vida vazia que tivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida depois da morte? Essa foi a nossa leitura de hoje. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eclesiastes, capítulo 4. É suicídio. Depois voltei minha atenção para a terrível violência que existe neste mundo. As lágrimas dos oprimidos que nunca receberam nenhum consolo. As vítimas inocentes, esmagadas por seus opressores, sem que ninguém fizesse nada. Então imaginei que os mortos são mais felizes que os vivos. E melhor ainda, é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. O insensato se recosta e se acomoda. Sua preguiça é um suicídio. É melhor ficar tranquilo com um pássaro na mão que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré. Porque estou trabalhando feito burro de carga. Foi então que vi outro absurdo da vida. Um homem solitário, completamente sozinho, sem filhos, família ou amigos, e ainda assim trabalhava como louco, noite e dia sem parar. Era compulsivo, sempre queria mais e mais. Nunca parava para se perguntar: por que estou trabalhando feito burro de carga, deixando de me divertir? E quem se importa? Que grande absurdo, completamente inútil. É melhor ter uma companhia que caminhar sozinho para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. E se um dos dois cair, o outro o ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. Dois numa cama aquecem um ao outro. Sozinho você pode morrer de frio. Sozinho você está desprotegido. Mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. É melhor um jovem sábio que um rei idoso e insensato, que já não ouve mais ninguém. Vi um jovem começar do nada e mudar de vida, chegando ao trono. Percebi que todos se juntaram ao governo desse jovem sucessor do rei. Mas o entusiasmo não durou muito, e a geração seguinte o rejeitou, criando oposição. É um absurdo, é tudo inútil, é nadar contra a maré. Deus está no comando, não você. Capítulo 5. Tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer a Deus, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal que bem.
Logo, Deus não gosta de conversa fiada. Então, se fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum do que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa: desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo que você construiu. Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue e é a mais pura. Tema a Deus. Um salário inútil. Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza, há um superior corrupto e acima dele, um manda-chuva ainda mais corrupto. Não há fim nisso e nada se pode fazer a respeito. Mas a boa terra não trapaceia ninguém. Até mesmo o rei mau se alimenta do que a terra produz. Quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso também não faz sentido. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. E qual a vantagem de ter dinheiro? É só para poder dizer que é rico. O trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tenha um jantar simples ou tenha uma mesa farta. Mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. Outra história triste que vi acontecer neste mundo. Um homem acumula muito mais riqueza do que precisa, mas acaba perdendo tudo num negócio infeliz. Ele tem um filho, mas não tem um centavo para lhe deixar de herança. Ele sai nu do ventre da sua mãe e morrerá na mesma condição, sem nada. Como pode ser isso? Trabalhou tanto e não pode levar nada. Então, para que tanto esforço inútil? Tanto esforço por uma vida miserável, cheia de sofrimento? Aproveite ao máximo o que Deus deu. Depois de ver como são as coisas na terra, conclui que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você. É isso e ponto final. Não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar ao máximo tudo que Deus nos dá, sejam riquezas, sejam a capacidade de desfrutá-las. Aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva de Deus. Deus dispensa alegria no presente. Hoje é inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. São só absurdos. Capítulo 6. Então passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos. Há pessoas a quem Deus dá de tudo: muito dinheiro, propriedades, uma boa reputação e poder, que se pode querer ou sonhar. Mas depois Deus não permite que elas desfrutem o que receberam. E do nada aparece alguém que ficará com tudo. Isso é um grande absurdo. Não faz sentido. Digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte que esse casal. Ao menos seu nascimento é sem sentido e sua morte também. Nem sequer teve um nome. Não viu nada, nem conheceu nada,
Então, que vantagem tem o sábio sobre o insensato? E que vantagem o pobre que mal consegue sobreviver tem de viver? Já que é assim, aproveite-o agora e não tenha expectativas neste mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo maior ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio. É nadar contra a maré. O que aconteceu, aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com alguém tão poderoso como Deus. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá.